Olá, como vai? Estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Questão de Ordem. Hoje a gente tem a honra e a alegria de receber aqui no estúdio o senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, que coordena o grupo de trabalho lá na Comissão de Assuntos Econômicos sobre a reforma tributária, é integrante de outras comissões importantes do Senado, como a CCJ, e um defensor da Frente Parlamentar da Agropecuária. Muito obrigado por ter aceito o convite. A gente já está com saudade do senhor ao vivo aqui. Uma alegria minha, Valdeno, poder participar com você, né, e assim poder discutir os temas que interessam ao Brasil, à nossa Paraíba, e temas que têm muita sintonia sempre com quem produz, né? Nós temos sido, na reforma tributária, um defensor do setor produtivo, o agro entre eles, sem dúvida um dos motores da nossa economia, e vamos estar à sua inteira disposição para que a gente possa conversar sobre esses temas. Eu me sinto muito à vontade porque tenho acompanhado o trabalho do senador, antes deputado Efraim, na liderança de partidos dele, e agora a gente está nessa batalha da reforma tributária e tem muita gente dentro do seu partido, como, por exemplo, o governador de Goiás, o governador de Mato Grosso, que andam reclamando muito que a reforma, da forma como foi aprovada na Câmara, pode não ser boa para o agro. Como é que o senhor está vendo essa discussão? Vamos lá, e a gente tem, claro, com essa responsabilidade de liderar, né, a bancada do União Brasil no Senado. Começamos a legislatura como a terceira maior bancada do Senado, então um perfil muito forte, fiel da balança ali para onde pender, poder definir as eleições e nessa discussão definir as votações. E nessa discussão com o Caiado no Goiás, com o Mauro Mendes no Mato Grosso, por exemplo, que são do União Brasil, a gente tem sido sempre uma porta aberta, né, uma mão estendida para que eles possam trazer essas reivindicações que são muito justas, né, a respeito da realidade nos estados. Eu digo que o Senado vai poder agregar muito na discussão, diferente daquilo que aconteceu na Câmara, em termos de dados e números, porque na Câmara foi uma etapa anterior de formulação do texto. Foi votado o texto, veio ao Senado. Agora sim nós podemos buscar dados, números, simulações, entender o impacto real na vida das pessoas, na vida das empresas, dos empreendedores e também na vida dos entes federativos. Eu costumo dizer, para resumir, né, que toda a discussão da reforma tributária está num eixo, né, entre os setores produtivos, então indústria, agro, setor de comércio, setor de serviços, e um eixo de entes federativos, União, estados e municípios. Então, entender o impacto em quem produz e nos entes federativos, começando pelos estados, é importante. A gente espera, né, que a gente consiga chegar a um bom começo. Eu quero posicionar o seguinte: nós temos uma discussão de forma e de conteúdo. Na forma, é importante evoluir o modelo tributário. Então, partir para o IVA, aquilo que é praticado nas grandes economias do mundo, principalmente na OCDE, é importante. Então, principalmente no agro. Hoje a gente não concorre apenas com quem está no Brasil. Hoje é uma economia globalizada, é um mundo sem fronteiras. Então, nós estamos concorrendo com o mundo todo. Então, o Brasil poder se aproximar de um modelo que é um modelo mais simples, menos burocratizado, que é praticado lá fora, ajuda a reduzir o custo Brasil. Qual é o grande desafio? É que essa mudança de modelo, que é se aproximar do IVA, não traga embutido, tal qual um cavalo de Troia, um aumento de carga tributária. Então é cuidar da alíquota. Nossa preocupação é a alíquota. Agora o modelo, eu acredito que é bem-vindo, e o próprio agro, né, conseguiu boas conquistas na primeira parte do texto da Câmara dos Deputados. Parece que esse é um tema que muita gente concorda mesmo, a simplificação de impostos. Agora, a alíquota que o senhor falou, esse tema preocupa, porque a gente tem ouvido falar de várias alíquotas, né, de 25, 30, 35, até onde é tolerável? Olha, é tolerável até onde, Valdeno, a gente tenha uma carga neutra. O que é que significa carga neutra? É a alíquota que representa o que eu pago hoje nesse modelo atual e o que eu passarei a pagar no modelo novo. Claro que ela não pode ser uma carga setorizada, tá certo? Então, você terá condições, claro, de ter uma análise macro, para que o brasileiro, enquanto nação, enquanto país, não pague uma carga maior. E isso, claro, com o benefício da mudança de modelo, porque se tem um consenso hoje,
é que o atual modelo é arcaico, obsoleto, ultrapassado, só atrapalha quem quer produzir, nos joga no ranking Doing Business como um dos piores ambientes para se fazer negócio. Então essa burocracia, essa confusão que é tão grande que no Brasil até o simples é confuso. Né? Então, é complexo. É complexo. Então aqui a gente tem que fazer essa mudança e a alíquota ela vai ser essa carga neutra. Hoje se estipula que seria numa carga de 25%, mas existem dados e contas a serem feitas. Agora, essa é uma premissa da qual eu não abro mão. Nós não vamos votar uma reforma tributária para resolver a vida dos governos. Reforma tributária é para facilitar a vida de quem produz, do cidadão, do empreendedor, do contribuinte. Então, reforma tributária é para melhorar a vida de quem paga o imposto, não é de quem arrecada o imposto, não é para aumentar a carga. Então, a discussão é bem-vinda, a mudança de modelo vai ajudar quem produz, inclusive no agro, só é tomar cuidado com a alíquota para que ela não represente um aumento de carga de acordo com os estudos que ainda estão em fase, né, de implementação. O senhor falou uma frase interessante que não é para ajudar a resolver problemas de governos. O senhor está falando de governo federal, porque essa é uma reforma em que o governo federal ele centraliza muito. Então, os estados, municípios, grandes, as capitais, por exemplo, têm sentido que podem perder com isso. E há uma sinalização de estados como Goiás, Santa Catarina e o Mato Grosso, desses dois aí do União, que talvez tenham que, a gente ouviu dizer da possibilidade dos estados taxarem. Lá em Goiás, por exemplo, o meu estado, o governador criou lá uma taxa sobre infraestrutura, que o Supremo também autorizou, o governador de Mato Grosso também pensa nisso. Então, o que não se pode, talvez, é permitir que a gente tenha carga tributária elevada por decisão também de governadores, né? Exato, a gente mexe um pouco, o IVA, ele mexe um pouco, sim, com o tema da autonomia federativa, porque é exatamente essa autonomia que nos levou hoje a ter esse manicômio tributário. Né? Cada município tem a sua própria regra para o ISS. Cada um dos 27 estados tem, né, um calhamaço de milhares de regras para cuidar do ICMS. E ainda tem as regras do governo federal. Qual é a grande vantagem da mudança de modelo? Nós trocamos todo esse nó tributário por uma única regra, né, que é a do IVA. Ou seja, é um imposto que vai valer para o Brasil todo com a mesma regra. Tanto, né, para a União Federal, que ficará com o CBS, quanto para estados e municípios, que ficará com o IBS, ou seja, é dual. Você vai ter uma parte do imposto que você vai pagar que será dividido e direcionado para a União Federal. A outra parte do imposto ela será para atender a estados e municípios. E a ideia é, como eu falei, de carga neutra, é que essa substituição, né, por esse imposto ela consiga suprir aquilo que hoje você tem que pagar 5, ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI. Então, são 5 impostos que seriam substituídos pelo IVA, né, no caso, um IVA dual, para atender a União Federal e outro para atender estados e municípios. Senador, a gente apresentou o senhor como coordenador desse grupo na Comissão de Assuntos Econômicos. O senhor tem aí um relatório, não um relatório, vamos dizer assim, um caminho que vai seguir nessa coordenação dos trabalhos? O governador Mendes, por exemplo, reclamou que vai ter uma reunião com os 27 governadores. Aí falou, Valteno, a gente vai falar 3 minutos e acabou. Então eu vou sugerir que haja reuniões setoriais. Como é que é o trabalho do senhor como coordenador do grupo? Nós vamos ouvir aqueles governadores que têm interesse. O próprio Ronaldo Caiado já manifestou interesse, vai estar no grupo de trabalho da CAI. Vamos chamar o Mauro Mendes, Tarcísio, lá de São Paulo, para que possa entender essa realidade. Há uma atenção especial para os estados com perfil exportador, né? Ou seja, porque o IVA, inclusive, ele é feito para desonerar as exportações. Quem mais vai se beneficiar com a mudança de modelo, em tese, é quem é exportador. Então, o agro tem, né, um perfil muito exportador. Então, você vai conseguir simplificar e desonerar essa cadeia. Aí, alguns governadores e alguns estados estão preocupados, claro, com o repasse, né, da parte tributária, dos impostos arrecadados, já que essa cadeia de quem produz, de quem exporta, vai ser desonerada. Então, a gente tem, sim, um dilema, né,
para ver a respeito dos estados e do poder público que querem arrecadar mais e de quem produz que quer pagar menos impostos. Então, como chegar nesse equilíbrio? No agro, por exemplo, claro que é o nosso público preferencial, você teve já algumas conquistas na Câmara, então desoneração da cesta básica, por exemplo, né, produtos hortifruti, produtos primários. Um limite de 3 milhões e 600 de faturamento. Os limites de faturamento. Então, essas conquistas, elas vieram por um trabalho da FPA, Frente Parlamentar da Agricultura, que tem à frente na Câmara dos Deputados o meu amigo deputado Pedro Lupion. Então, acho que a FPA tem cumprido seu papel. O agro sai desse primeiro momento da reforma tributária com conquistas a serem celebradas. Claro que no Senado Federal a gente vai procurar aperfeiçoar ainda mais. Podem, assim, ter uma convicção da minha parte, mas que eu acredito que é dos meus pares. Ninguém quer votar uma reforma tributária para aumentar imposto. Ninguém quer passar essa mensagem para o Brasil. Então, nós vamos ser muito cuidadosos em melhorar o modelo, desburocratizar, simplificar e ter limites para a carga tributária. Permita fazer apenas mais esse adendo. É papel do Congresso limitar o poder de tributar dos governos, né? Se você deixar em aberto, a sanha arrecadatória, que é a regra do governo, né, uma vontade infinita de sempre querer arrecadar mais, leva a aumentar impostos. Então é preciso sim ter um teto, ter uma alíquota que defina um caso concreto. E ninguém está inovando com isso não, tá? O ISS, ele tem um teto que vai de 2% a 5%. Imagina se os municípios hoje tivessem a liberdade de poder colocar 10, 12, 15, tinha município com 20% de ISS. Então, eu acho que está no rumo certo e com muita confiança que vamos fazer o melhor trabalho possível para defender o agro, defender quem produz. Aproveitando essa deixa, eu chamo o intervalo para que, na volta, o senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, possa falar sobre reforma administrativa. Será que ela vai acontecer mesmo? É só um instante, a gente volta. Muito bem, estamos de volta aqui no Questão de Ordem, hoje conversando com o senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba. No intervalo, o senhor falou que o dinheiro não dá em árvore, que o governo tem tendência a gastar. E aí eu entendi que o senhor estava falando que é necessário, sim, uma reforma administrativa? Olha, ela é bem-vinda, tá certo? A gente precisa repensar esse modelo do tamanho do Estado brasileiro, né? E nem sempre com a proporção de melhora da qualidade do serviço público. Hoje você tem todo um aparato de TI, né, de tecnologia da informação, que pode ajudar o Estado a reduzir custos. Recentemente, a gente, por exemplo, até na questão tributária mesmo, né, você tem meios mais modernos hoje de tributar, de fiscalizar, sem ter que ter um aparato, né, estatal tão largo, tão grande. Então, buscar formas de reduzir despesa, e a reforma administrativa é uma delas, né, seria bem-vindo para que, de repente, até você não tivesse que ter uma pegada tão forte na linha da receita, né, na alíquota do tributo, porque se você conseguir ganhar algo em termos de redução de despesa, isso ajuda a equilibrar essa balança. Mas parece que não vai ser para esse ano. Não é muito o perfil, né, do governo, ele não encaminhou nessa questão. Agora, não vamos tirar da memória algo que a gente já conseguiu fazer há pouco tempo. Então, assim, eu não sou descrente, né? Não quero ser profeta do caos, dizer que a gente não pode esperar que isso possa acontecer, porque recentemente fizemos reforma trabalhista, que era árida, era um grande desafio. Previdenciária. Fizemos a reforma previdenciária, que também era um tema muito árido com a sociedade, e o Congresso conseguiu fazer. Então, acho que pensar em fazer a tributária e a administrativa também não está longe de uma meta a ser buscada. Voltando ao nosso tema do agro no Senado, a gente tem ouvido aqui muitas reclamações de que a Câmara fez seu papel e tem muito projeto, de fato, tem alguns projetos importantes, são caros para o agronegócio. O licenciamento ambiental, e aí eu vou tocar na questão do PAC. De que adianta um anúncio de 1 trilhão e 700 bilhões de reais e nós estarmos assim amarrados com licenciamento ambiental, com obras como, por exemplo, a Ferrogrão, que a gente fala todo dia aqui, que está parado lá por causa de 0,00 do Jamanchim. A gente tem estradas, a gente está com um problema de gargalo no abastecimento, colhendo uma super safra atrás de super safra. Como é que o senhor vê essas questões? Vou começar pelo licenciamento ambiental e a relação com o PAC.
O Brasil é muito rico, né, Valtênio? Porque com tanto problema, com tanta burocracia, a gente costuma dizer o Brasil é campeão da porteira para dentro. Ou seja, o produtor está de parabéns, cada vez quebrando recordes. Agora, da porteira para fora, ainda são problemas que persistem. O licenciamento ambiental é um desses, às vezes uma visão arcaica, retrógrada, sobre um tema que hoje é possível alinhar o Brasil que preserva com o Brasil que produz. É a linha do desenvolvimento sustentável. Né? Quem quer mais cuidar do meio ambiente é quem produz, porque precisa que ele se revitalize sempre. Então, eu acho que ter regras é importante, mas essas regras não podem ser impeditivas. Infelizmente, é um pouco da realidade que a gente está vivenciado. Não tanto pelo Código, porque o Código Florestal já foi uma conquista, né, de quem produz. A gente teve um Código Florestal alinhado com o setor produtivo. O maior problema hoje é a implementação. Que para implementar ele, a dificuldade do prazo, do tempo, tá certo? Assim, é inibidora de quem quer investir. A gente já perdeu muito investimento no Brasil pelo tempo de licenciamento ambiental, então empresas desistem, né, de começar a produzir no Brasil. Então, eu acho que esse tema está no Senado, a senadora Tereza Cristina tem um estudo encaminhado, um parecer que está com ela na relatoria, e eu espero que logo, logo a gente consiga destravar esse nó. O senhor tem sido importante no sentido da compreensão de que o produtor rural, principalmente aqueles que foram levados como colonos lá para a Amazônia, que às vezes são colocados não porque querem, numa situação de irregularidade, a questão do CAR, por exemplo, da regularização fundiária. Então, não tem tempo para se fazer isso, às vezes, do dia para a noite. O senhor também foi relator de uma compreensão lá, não sei se de uma medida provisória ou de um projeto que acabou dando prazo para que o produtor pudesse prorrogar a adesão dele ao programa de regularização ambiental. Porque você ir lá e começar a tirar boiada, a tirar o produtor que foi levado para lá, às vezes, pelo próprio governo, é muito ruim. Exato, porque o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, ele só pode iniciar depois de você ter o seu CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, reconhecido e validado pelo poder público. E onde é que está a demora? É no produtor? Não, o produtor apresentou seu CAR. O Estado, o poder público, é que não teve a condição, né, de analisar, de validar. Então, não dá para você ter prejuízo, penalidade, sanção, por exemplo, na obtenção de crédito e de financiamentos para o produtor, porque ele não tem o PRA dele analisado se a culpa, a omissão, a inércia, a leniência é do poder público. Então, a nossa medida foi nesse sentido, e muito bem lembrado por você, tá certo? Para que, enquanto a demora for do Estado, poder público, não pode o produtor ser penalizado, e essa hoje é a regra que está valendo. E é isso que também funciona para poder ter aí premiação no Ministério da Agricultura, ter financiamento mais fácil, tudo bem, a regra está certa, mas tem que dar, como o senhor falou, ao produtor, a chance de regularizar. Quem faz isso são as secretarias de meio ambiente dos estados. O que seria a solução? Mutirão? Fazer o quê? Aí seria realmente produzir. No seu estado, por exemplo, como é que está o CAR? Não tá difícil, porque lá você tem os órgãos ambientais que são responsáveis por essa análise e que tem tido um ritmo muito lento. Né? Então a burocracia, a omissão, a inércia, infelizmente, tem prevalecido. Pelo menos a gente conseguiu dar ao produtor, né, a regra de que ele não pode ser prejudicado, por exemplo, com uma negativa de financiamento, negativa de crédito, baseada na ausência de PRA, porque enquanto essa demora for do poder público, ele está blindado, está protegido, é o que foi possível para se fazer agora. Mais uma prorrogação que também chega ao tempo, ao final, né? E aí... Não, mas aí é que está. Aí agora nós colocamos um prazo definitivo, tá certo? Que para evitar que venha prorrogação atrás de prorrogação, porque sempre o problema é do Estado. Então, a partir de agora, o prazo só vai começar a contar depois que ele for notificado para apresentar o plano. Então, nós mudamos o marco legal, o marco temporal, perdão, do tempo do cadastro ambiental para a partir do momento da notificação. Não é mais a contar da apresentação do CAR, mas da notificação, depois de analisar do CAR, dele apresentar o plano de regularização. O senhor citou a ex-ministra Tereza Cristina, sua colega no Senado, que está preocupada com a interferência. Ela chamou de ativismo
eu acho que a palavra não vai me fugir aqui, mas ecológico, algo assim, e numa crítica à ministra Marina, porque o CONAMA tem estabelecido algumas normas, ou feito algumas, passando por cima dos estados, ela citou o caso do Pantanal, por exemplo. Então, tem que se saber o que é desmatamento legal de ilegal. Você pode fazer o desmatamento legal, mas as regras do CONAMA de hoje, dos últimos tempos, está impedindo você de, mesmo tendo o direito, a autorização do Código Florestal, não poder fazer. Como é que o senhor vê essas questões aí de governo federal, governos estaduais na questão do meio ambiente? E ao contrário, tem estados que também estão legislando em cima, criando regras próprias. O Ceará, por exemplo, proibiu a pulverização aérea e o Supremo disse, tudo ok. Tem Mata Atlântica, é muita coisa. É muita coisa. Então, o ativismo, que infelizmente faz com que órgãos ambientais, dominados por quem tem uma visão, né, muito limitada sobre o tema, acabe decidindo regras, retirando prerrogativas que são do Congresso Nacional, de quem tem essa obrigação e essa competência para legislar. Então, a ministra Tereza tem total razão. Felizmente, a gente está vendo, em muitos casos, né, essa usurpação de competências para dificultar a vida de quem produz. A gente viu no tema, além da pulverização, você vê o tema, por exemplo, da vaquejada, né, que é um tema dos esportes equestres, que valoriza a cultura do Nordeste, entre outros, e que, apesar de ter uma PEC permitindo, vários estados ainda enfrentam problemas com a atuação do Ministério Público ou de órgãos de controle ambientais para criar dificuldades com esse tema. Então, há sim uma tensão institucional no Brasil e que precisa ser resolvida essa questão de competências. Não pode, né, o órgão que fiscaliza ser o órgão que faz a lei. Né? Se os órgãos ambientais já fiscalizam, como é que eles mesmos vão estar, além de estar fiscalizando, legislando para criar as suas próprias regras? Isso aqui não pode. Senador, a gente ficaria aqui mais tempo conversando, mas, infelizmente, chegou ao final, o senhor tem um minuto para fazer as suas considerações e eu provoco dizendo quais são os desafios nesse segundo semestre, lá no Senado, além da reforma tributária. Olha, Valtênio, eu acredito que a agenda econômica é prioridade, continuará sendo, né? O Brasil ele precisa reencontrar o rumo do desenvolvimento, voltar a crescer, recuperar empregos perdidos. Então, eu acho que a agenda econômica ela segue sendo a prioridade, até porque a reforma tributária não vai se resolver com a lei. A PEC, que é essa primeira, ela é só uma regra, sobre imposto sobre consumo, depois vem o imposto sobre a renda, depois vem as leis complementares. Então, o desafio é enorme. Eu acredito que a agenda econômica será a prioridade e vamos estar focados em valorizar quem produz. Reforma tributária é para melhorar a vida de quem paga o imposto, do cidadão, do contribuinte, do empreendedor. Não é para melhorar a vida de governo, não. E esse será o nosso compromisso, evitar retrocessos como a volta do imposto sindical, temas que acho que a sociedade já rejeitou. Então, vamos procurar avançar, olhar para frente. É assim que a gente chega mais longe. Muito obrigado. O AgroMais está sempre aqui à sua disposição, com as porteiras abertas. Foi uma alegria retornar, reencontrá-lo, voltar a conversar sobre esses temas, né, que diz respeito ao motor da economia do Brasil. Então, que esses encontros possam ser mais frequentes. Deixo aqui o meu grande abraço a você e todos os nossos telespectadores, ouvintes, internautas, aqueles que por todas as plataformas nos acompanham. Exatamente. Eu agradeço você que acompanhou de casa, pela internet, a entrevista com o senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba. Até a semana que vem.